Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui da RS Play TV. O nosso papo aqui é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. Um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir na Claro TV no canal 524 e nas redes sociais do Papo Certo. E no programa de hoje vamos falar sobre a concessão do DEMAI. Então, o papo está no ar. Venha com a gente. No programa de hoje, então, falando sobre a concessão do DEMAI, trouxemos duas pessoas que estão muito por dentro desse assunto, que é o Bruno Vanuzzi, secretário de Parcerias de Saneamento de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma honra estar aqui contigo. Cumprimentar os espectadores também e, claro, o vereador Ramiro Rosário, nosso grande parceiro. Então, o Ramiro Rosário também é uma pessoa que está sempre parceiro, sempre que a gente convida, o Ramiro sempre está disposto para vir também. Lembrando também que o programa nós convidamos também as pessoas que são contrárias à concessão, mas optaram por nesse momento não participar, mas fica aqui o convite no ar também para vir em outro momento, se quiserem falar sobre também a concessão do DEMAI. Já verdade. Bom, né? Bom, feliz estar aqui mais uma vez no Papo Certo contigo, João, com um querido parceiro, amigo Bruno Vanuzzi, uma das pessoas que tem a minha mais alta admiração pelo trabalho que faz para a nossa cidade, que já realizou tanto na Secretaria de Parcerias Estratégicas como diretor-geral do DEMAI, e agora nessa secretaria que é muito especial, que conduz o processo da concessão do DEMAI dentro da nossa cidade. E lamento muito que ninguém da esquerda tenha aceito o convite para estar aqui. Afinal de contas, sempre é bom desmontar os argumentos deles ao vivo para todo mundo ver o tamanho da hipocrisia dessa gente. Bom, Bruno, e qual o principal argumento, né, que o Executivo está falando para atingir as metas do novo marco de saneamento até 2033? Bom, a meta de 2033 é uma meta nacional. Nós temos no Brasil inteiro isso sendo implementado, cidades que estavam bem atrasadas, como Porto Alegre está tomando a frente nos últimos anos. A gente vê, por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo quase todo, tem como 2029 a data em que vai atingir os indicadores do marco regulatório de saneamento. Porto Alegre hoje não tem sequer um planejamento. Então, nós sabemos que o Plano Municipal de Saneamento Básico de 2015 tinha diversas ideias, diversos conceitos, mas muito pouco projeto. E agora nós precisamos, sim, dar tração para isso. E um dos principais gargalos para nós termos tração não é só recurso. Eu acho que um dos principais gargalos é a burocracia que nós temos em implementação de infraestrutura, né? Nós temos diversas etapas que são obrigações legais e que geram dificuldades e trâmites internos muito longos no setor público, que acabam impedindo que nós tenhamos, às vezes, aquela infraestrutura mais urgente colocada na hora correta. E eu dou um exemplo para que todo mundo reflita um pouco sobre isso. Imaginemos, na época que a Infraero fazia a gestão do aeroporto de Porto Alegre, se nós tivéssemos tido a enchente e a pista do aeroporto tivesse sido destruída. Quanto tempo levaria? Quanto tempo levaria? Para a gente fazer uma comparação, Transurb. O Transurb já passamos aí quase 18 meses da enchente e ainda não está 100% operacional. 18 meses não está 100% operacional. Em um ano ainda tinha trechos que não circulavam trem. E nós tivemos o aeroporto, que é uma infraestrutura muito mais complexa, com esteiras, com sistemas de informática, tudo destruído, além da pista, além do sistema ILS, aquele de aproximação, tudo isso foi implementado em 6 meses. E com recurso adiantado pela Fraport. Isso é o ponto também. Além da capacidade de gestão, que não depende de processos licitatórios, que não depende de todos os órgãos e o sistema de controle estatal sobre aquele tipo de contratação, eles também adiantaram recursos. Eles não ficaram aguardando o governo federal enviar. Teve ali uma polêmica inicial sobre questões de reequilíbrio, desde a pandemia, diga-se de passagem, com relação ao governo federal e à Fraport. E a Fraport disse, olha, não vou ficar esperando isso não, vou adiantar, queremos restabelecer a normalidade do aeroporto Salgado Filho, é bom para os negócios deles também, né? E aí eles fizeram o processo. Esses são os incentivos corretos, ou seja, a Fraport depende do funcionamento do aeroporto para receber os seus recursos. E o que a gente vê muitas vezes no setor público é um incentivo, de certa forma, perverso.
Não é? Se uma determinada infraestrutura não está funcionando, isso não afeta de forma nenhuma nem a remuneração dos servidores, nem, às vezes, os próprios recursos orçamentários para fazer outras atividades paralelas. Então, é importante nós entendermos que, sim, para chegarmos a 2033 atingindo as metas, nós precisamos de agilidade. Essa é a expressão. Nós não podemos imaginar que fazendo um termo de referência, fazendo um documento de formalização de demanda, fazendo todos os anexos de editais, fazendo uma licitação para contratação de projeto, tudo isso demora 6 a 8 meses. Depois mais o projeto, mais 1 ano. E depois mais uma licitação para a obra, tem de novo fazer documento de formalização de demanda, termo de referência, anexos, olha, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, mais 8 meses, quase 1 ano de licitação. E depois mais 2, 3 anos de obra, com diversos aditivos e paralisações. Sim, com certeza, para fazer uma grande obra, talvez ficasse pronto em 2033. Mas é que não é apenas uma grande obra. São inúmeras obras de diversos portes. Desde obras muito pequenas, que exigem muita agilidade e capilaridade, e que talvez não precise sempre ter funcionário para fazer aquilo, talvez aquilo seja uma demanda de 1, 2 anos e depois não precise ter aquele pessoal, que é ir, por exemplo, numa comunidade ou mesmo num bairro já estabelecido, perto de um manancial, onde passa um coletor de fundos. Pode ser o Arroio Capivara, por exemplo, em Ipanema, pode ser o próprio Lago Guaíba, na região da Zona Sul. Ali passam coletores que coletam o esgoto daquelas casas, residências mais próximas da orla. Alguém tem que passar ali e fazer a vistoria e notificar, e eventualmente, se o proprietário daquela casa não efetuar o conserto, tem que contratar rapidamente uma empresa para fazer o conserto e lançar na conta do usuário, do cidadão. Então, assim, é um trabalho que não é adequado para o setor público, salvo raríssimas exceções no mundo inteiro. A etapa de implementação de saneamento passou por gestão privada e nós temos convicção de que Porto Alegre agora está no caminho certo. Tem uma ideia de quantos milhões ou bilhões que vão ter que ser investidos para poder atingir essas metas? Bom, nós temos os números do Marco do Saneamento, que fala alguma coisa entre água e esgoto, 3 bilhões em valor histórico. Você vai atualizado ainda. Mais 4 bilhões na drenagem, né, que também, de alguma forma, interfere em toda essa discussão. Ramiro, e por que a oposição está defendendo esse investimento de 3, 7 bilhões só com recursos públicos? A oposição está preocupada apenas com os seus votos dentro dos sindicatos e do núcleo de servidores públicos do DEMAI, porque ideologicamente, inclusive partidariamente, eles são favoráveis à concessão. Tanto é que o próprio governo Lula, em 2023, no anúncio do novo PAC, que foi feito pelo então ministro Rui Costa, aqui no Rio Grande do Sul, entre as obras prioritárias do novo PAC, do governo Lula, do PT, estava a concessão do saneamento em Porto Alegre. Então, eles incluíram isso dentro do rol de obras necessárias e prioritárias, e inclusive já com os estudos avançando e com a parceria do próprio BNDES com a Prefeitura de Porto Alegre. Parceria essa feita, inclusive, no tempo que o Bruno Vanuzzi era secretário de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre. Eu estava na Secretaria de Serviços Urbanos e nós firmamos esse termo, o primeiro termo, né, a primeira construção com o BNDES para fazer a estruturação do projeto da PPP ou concessão do saneamento aqui na nossa cidade. Então, o único motivo que faz eles serem contrários aqui, a esquerda porto-alegrense ser contrária ao processo de concessão, é meramente uma sinalização de virtude para os sindicatos e grupo de servidores, buscando ali, de alguma forma, ganhar votos. Nada além disso, porque o próprio presidente deles, o próprio governo federal deles, não apenas disse que a concessão do saneamento em Porto Alegre era necessária, como também realiza concessões nas mais variadas frentes, né? O governo Dilma realizou concessões, o governo Lula realiza concessões, nos estados eles realizam concessões, inclusive algumas muito disruptivas. O governo do PT na Bahia fez uma parceria público-privada para a construção de um hospital que se transformou em referência, não é verdade? Verdade. Né? Referência nacional. Nós temos também na área de saneamento, Tocantins, outros estados que, sob administração
de esquerda, e do PT muito especialmente, avançou em processo de concessão. O Flávio Dino, do que era do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, fez concessões e também privatizações no Maranhão, quando era governador, né? Então, isso é discurso, é pura retórica. E o discurso deles não consegue permanecer de pé quando a realidade bate a porta. Essa que é a verdade. Bruno, também o pessoal fala, privatização ou concessão? E qual a diferença? Bom, a diferença é fundamental, gente. Assim, a privatização é quando se vende um determinado ativo e aquilo vira parte do patrimônio privado de uma empresa para livremente dispor, inclusive fechar aquela empresa. A CE foi privatizada. Foi privatizada a sociedade de propósito específico, né? A empresa CE, não o serviço de energia elétrica. Exato. Que o governo federal, e esse é o tema importante, que é sempre importante esclarecer, concessão de saneamento é municipal. Concessão de energia elétrica é federal. Nós tínhamos uma empresa estadual exercendo um serviço federal. Isso, por si só, já era um complicador. Uma empresa estadual, que estava sob concessão de um poder federal, né? Do serviço federal. Do serviço federal. Então, veja bem assim, nós não estamos reféns da CE Equatorial. Esse é um ponto muito importante, de que o governo federal pode sim declarar caducidade se os serviços não forem considerados adequados. E existe uma agência reguladora nacional, a ANEEL, cujos conselheiros são indicados pelo governo federal, tá? Que regula esse serviço. Então, assim, eu vejo uma discussão hoje muito focada nesse tema específico da Equatorial, que é uma empresa que devia, só em tributos, 4 bilhões de reais, é uma empresa que vinha com muita defasagem de investimentos, é uma empresa que teve que investir fortemente em subestações, e não podemos esquecer, né, o governo entre 2011 e 2014 foi um governo de esquerda aqui no Rio Grande do Sul, que em determinado momento abriu mão, vésperas de eleição, tá? Abriu mão de reajustes tarifários e causou um sério prejuízo à empresa que teve sua capacidade de investimento dilapidada. Tá? Então, sejamos francos, né? O escritório do Tarso Genro, que era o governador, ganhou muito dinheiro com ações na CE, não foi? Na antiga CE. E eu não entro nesse mérito. Teve, né? Assim, eu posso falar isso. Não, mas falando objetivamente de privatização, então aquela empresa foi vendida e que aquela empresa é uma concessionária. Então, ela tem uma concessão. Quando nós falamos de concessão aqui do saneamento de Porto Alegre, o que significa? Nós estamos contratando, um contrato do governo municipal, está contratando uma empresa para fazer investimentos através de mecanismos privados, ou seja, a forma como ela pega o empréstimo, a forma como ela se financia, a forma como ela faz o desenvolvimento do projeto e a aprovação do projeto são muito mais ágeis. Agora, é uma empresa contratada do município. Assim como o município pode dispensar uma empresa contratada que não presta um serviço adequado, ou na pavimentação, ou, por exemplo, na serviços de saúde, a empresa que faz os exames laboratoriais não está fazendo os exames bem, bom, ela pode ser rescindida esse contrato. E a conta de água vai vir no nome do DEMAI ou vai vir no nome dessa empresa que vai ganhar a concessão? O modelo funciona da seguinte forma: o DEMAI capta e trata a água bruta, né, a água que vem sendo retirada do Guaíba, e depois de tratar dessa água, a venda da água para essa empresa que é uma concessionária de serviço de saneamento. Vai pagar o DEMAI por essa água. Que paga o DEMAI por essa água, e aí essa empresa faz a gestão comercial. O que significa? É levar água onde não tem, levar esgoto onde não tem, entregar as contas e colocar medidores, hidrômetros onde não tem. Nós sabemos que muitos bairros não têm hidrômetros. E eu acho engraçado, muitas pessoas querem hidrômetro e querem pagar água, elas não têm condições de pagar. Claro. Esse é um dos pontos que nós vamos abordar durante o processo de estruturação da concessão. Regiões chamadas as subnormais, né? A cidade tem um crescimento orgânico, um crescimento que extrapola o planejamento que a gente imagina normalmente. Imagina, o plano diretor é só uma diretriz, a realidade é muito diferente. E a concessionária deverá fazer uma ampliação dos serviços para responder a essa necessidade da sociedade, né, que hoje talvez seja um dos principais déficits do DEMAI em relação ao cidadão. E aí, a cidade está crescendo em tal ou qual região, extremo sul de Porto Alegre, por exemplo. Mas os serviços do DEMAI não seguem a mesma Mas muita gente quer se regularizar, né? Aliás, ninguém gosta de pagar imposto, né? Se gostasse, não seria imposto, né? Mas teve um relato de um senhor uma vez na comunidade Chácara do Primeiro, lá no alto do Morro da Cruz, lá no Partenon.
E uma comunidade sem qualquer tipo de serviço público, as ligações de água e esgoto é tudo gato, né? A energia é gato. E ele me disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse: Ramiro, eu quero ter o direito de poder pagar imposto, né? Eu digo, olha que interessante essa frase, porque normalmente, né, a gente quer outra linha que a população de forma geral fala, né? Mas justamente ele tinha um entendimento e tem um entendimento de que ao se regularizar e pagar pela tarifa de água, ao pagar pela energia elétrica, ao pagar o imposto sobre a sua propriedade, do IPTU da sua casa, que ele teria alguma contrapartida, tanto nos serviços prestados sob concessão pelo parceiro privado, pela iniciativa privada, quanto serviços prestados diretamente também pelo poder público. Então aquela fala daquele senhor me chamou muita atenção, e eu vejo hoje em dia também nas comunidades que estão passando pelo processo de regularização pela CE Equatorial, né, e isso não está à vista da maior parte da população, da cidade, das pessoas que vivem, né, nos bairros mais centrais, a CE tem feito investimentos vultuosos não apenas em subestações, mas também em novas redes e postes nessas comunidades, regularizando essas comunidades e colocando equipamentos, inclusive, para evitar ou dificultar o furto de energia, né? Ah, mas aí os caras vão ficar brabos que agora tem que pagar. Não, os caras estão felizes que estão pagando uma taxa social, uma tarifa social menor, né? Um custo, obviamente, diferenciado para eles, mas não tem mais tanto risco de incêndio. Os equipamentos, né, a geladeirinha lá que trabalhou, comprou no Carnê, não sei quantas prestações, não vai queimar, né, a televisão não vai queimar, não vai ficar faltando energia toda hora, né, o cara sabe que vai ter um serviço de melhor qualidade, inclusive para sua própria segurança, porque o índice Você pode reclamar para alguém também, né? E pode reclamar para alguém, né, tem problemas, evidentemente que tem problemas nessa relação equatorial-comunidade, né, tem muitos problemas, né, e eu vejo que eles estão investindo, inclusive, nessa parte para buscar diminuir esse tipo de ruído que existe, né. Aliás, é muito interessante que o Vanucci e eu e outros colegas vereadores fomos visitar também algumas empresas privadas da área de saneamento que prestam serviços no Rio de Janeiro. E um dos pontos que me chamou muito a atenção, Vanucci, em todas elas, existe esse elo, essa ponte da empresa com a comunidade, inclusive contratando lideranças comunitárias, contratando pessoas que têm o conhecimento local para poder facilitar esse tipo de diálogo, né? Poxa, tem um buraco aqui, ou a água não está vindo, a rede está quebrada, né? Porque eu brinco que são os engenheiros da comunidade. Muitas vezes o engenheiro da comunidade que não tem formação sabe mais do que o próprio engenheiro que chegou lá de paraquedas e não tem o domínio da realidade de infraestrutura daquele local, né? E isso é um dos pontos de maior reclamação com relação à CE Equatorial, porque quando a CE Equatorial assume o serviço, assume a concessão da distribuição de energia aqui nessa parte do Rio Grande do Sul, muito especialmente Porto Alegre, eles fizeram ali, no meu entendimento, de forma equivocada, um PDV que acabou fazendo com que muita gente saísse, o penso saísse, né? As pessoas que tinham conhecimento, domínio da questão de infraestrutura e de serviço da CE na nossa cidade, vieram equipes de fora, e nada contra vir gente de fora, mas vieram sem o conhecimento da base, do território. E a realidade é que muitos dos caras que estavam lá dentro da CE, da antiga CE, há 20, 30 anos, o cara sabe que quando falta energia na rua tal é porque estourou o transformador na rua X. O cara conhece porque é uma questão física, estrutural, de infraestrutura, né? Então, ter esse elo com a comunidade é muito importante. Eu vejo que eles estão investindo nisso agora também, porque o líder comunitário, né, a pessoa da comunidade, sabe também do que acontece na sua paróquia ali, na questão da infraestrutura, e isso vai ser muito importante para a futura concessionária do saneamento também, atuar desde o início para evitar esse tipo de ruído que aconteceu com o Equatorial. Outra preocupação muito grande das pessoas, das empresas, né, é com a conta de água. Até porque, passado não muito distante, tínhamos um sério problema aqui com as contas de água do DEMAI, que vieram com valores estratosféricos, né, por problema de medição, não sei qual, não me recordo o motivo do problema. Mas sempre que se fala numa concessão, e vai ter uma iniciativa privada que vai ter, sei lá, que é o retorno desse investimento que vai fazer, de 3, 4, 7 bilhões que vão fazer, e vai ter que se pagar isso. Será que não vai ter um aumento da conta de água? Bom, o processo legislativo como um todo dessa lei de concessões foi muito rico, houve muito debate, e essa foi uma pergunta
bastante realizada pelos vereadores. E se chegou à conclusão que era bom, então, esclarecer no próprio texto legal. Então, a própria lei diz que o valor da tarifa inicial será o valor praticado pelo DEMAI. Então, assim, não há como premissa que tenha que ter aumento de conta, ao contrário, a ideia é que haja mais eficiência, haja menor índice de perdas. DEMAI hoje, por exemplo, tem muito pouco macromedidor setorizando a distribuição de água. O que seria isso? Está chegando num bairro, assim, existe uma adutora chegando, por exemplo, no Partenon, aqui perto. Essa adutora deveria ter um relógio, um hidrômetro geral, para cruzar com as medições que acontecem, né, a partir daquele sistema, né, como se diz. Para ver se a conta fecha, para ver se a conta fecha. E isso o DEMAI não pratica por inúmeros motivos, dentre um dos motivos é pelo qual muitos usuários não têm hidrômetro, porque hidrômetro é custo, mas é aquilo, assim, tem que ter. Então, eu acho que a preocupação com a conta é algo que é muito mais, assim, talvez um medo do processo de mudança incutido por aqueles que são contra, tá? E o que o Ramiro acabou de narrar aqui, dentro da comunidade, aquele senhor, é uma pessoa querendo sair da marginalidade, querendo participar da sociedade, porque o Brasil, bem ou mal, se estruturou através de um sistema de proteção social, é um país de bem-estar social, ainda que nós não tenhamos renda para que isso seja uma coisa realmente efetiva, de forma que hoje nós temos tarifa social para luz, para água, para gás, um SUS realmente universalizado. Então, uma pessoa que, por exemplo, hoje tenha um gato de água, tem uma ligação irregular, e venha a ser regularizado, passará a gastar R$19 por 10 mil litros de água. 10 mil litros. Isso é o preço, R$19 é o preço de 2 bombonas de 5 litros no supermercado de água mineral. Né? E a água que vem regular, por uma distribuição regular, é uma água plenamente potável dentro de todos os indicadores, todos os índices. Em compensação, aquela água de uma ligação irregular, daquela mangueirinha preta que o pessoal puxa, bom, aquela abraçadeira muitas vezes está largada sobre o território, a terra nua ou até mesmo enterrado, e ela sofre contaminação. Aquela abraçadeira onde tem a ligação irregular, aquilo tem um fenômeno chamado percolação, que penetra dentro daquela mangueira, olha, coliformes fecais, vermes, bactérias, fungos, é uma coisa que é um problema de saúde pública. Então, assim, R$19 pela água, e água e esgoto seria alguma coisa em torno de R$35. Não é um valor absurdo, mesmo sendo um país de baixa renda, mesmo sendo regiões carentes e vulneráveis, é algo que na relação de benefício para a família que está ali em termos de segurança, é algo que vale muito a pena. Então, nós botarmos as pessoas dentro dessa base de contribuintes é algo que é um dos elementos que justifica a gente dizer que não precisa aumentar a conta de água. Também, historicamente, em Porto Alegre, nas regiões mais extremas no verão, falta água. Será que a gente vai ter uma redução dessa falta de água no verão? Vamos lá, né? Nós temos o pessoal do DEMAI mais apaixonado pelo serviço público, dizem, vocês estão querendo terminar com um serviço que é uma referência mundial, falam inclusive, com relação tanto à distribuição de água quanto coleta e tratamento de esgoto. E isso é uma mentira, né? Uma mentira, porque nós temos uma cidade que na parte do esgoto trata apenas 54%, né? E esses índices ainda devem ser revistos, muito especialmente depois da enchente do ano passado. E nós temos na parte de distribuição de água também uma cidade que não entrega água no verão, no extremo sul, não entrega água na zona leste da cidade, na Lomba do Pinheiro, né? E essa região onde nós estamos aqui também, próximo ao Partenon, também não entrega, né? O que acontece, o modelo estatal faz com que a gente tenha uma série de tomadas de decisão políticas ao longo da série histórica, tanto é que por muito tempo supostamente se investiu muito na parte do esgoto e se deixou a água de lado, né? E isso, para matérias de jornal, ficou na época muito bonito, quando vocês pesquisarem aí, por exemplo, o programa PISA, né? A construção da estação de tratamento de esgoto da Serraria, né? Vocês vão ver matérias da época dizendo que agora a cidade vai tratar 72% do seu esgoto. Sendo que essas matérias já têm aí 15 anos, 10 anos, 15 anos, né? E nós tratamos 72% do esgoto? Não tratamos. Nós temos
apenas 54% do esgoto tratado, muito especialmente porque se construiu talvez uma infraestrutura que em tese teria condições de receber e tratar isso, mas como é que tu vai tratar aquilo que tu não recebe? Né? Porque não se investiu em redes de esgoto, não se investiu no separador absoluto, na rede cloacal, né? Não se investiu nem sequer nas redes mistas, né, que são as redes pluviais, a rede que deveria receber apenas água da chuva, mas que recebe também o esgoto cloacal, com soluções de engenharia muito simplórias, inclusive, como é a questão do coletor de tempo seco, que existe em outros lugares do Brasil, e que os nossos grandes técnicos do DEMAI desconsideram e acham que é o tipo de infraestrutura que não pode ser colocada aqui, que nada mais é do que coletar aquele esgoto que está correndo no tempo seco, num dia que não está chovendo, e no tempo que chove, que está a água da chuva vindo, aí sim aquilo acaba indo para os nossos arroios, valões e o próprio manancial. Agora, com relação à água, o modelo estatal levou a atrasos significativos, por exemplo, com a estação de tratamento de água da Ponta do Arado, no extremo sul, né, da própria captação de água e também da estação que deveria receber essa água e tratar, porque nós tivemos ali atrasos de muitos anos na construção disso, inicialmente por falta de vontade política, de decisão de gestão, e depois pela burocracia estatal que nós falamos aqui no início, porque nós tivemos processos licitatórios que venceram empresas que não tinham a qualidade técnica, a competência técnica de desenvolver aquele projeto, aquela obra. Aí nós temos o processo da segunda colocada que briga com a primeira, processo judicial que se arrasta, aí a vencedora acaba desistindo porque quebra ou porque desiste realmente, porque o negócio está muito enrolado, e nesse meio tempo, de burocracia em burocracia, acaba a obra não saindo. E a cada verão que chega, falta água no extremo sul e na zona leste justamente por falta dessa obra. Na iniciativa privada, e esse infelizmente não vai ser o caso da concessão do DEMAI, porque como disse o secretário Vanuzzi, não entrou a parte de captação e distribuição de água, seria muito mais facilmente resolvido, porque a empresa fez a contratação, a empresa não tem a qualidade técnica. Primeiro que não se contrataria uma empresa sem qualidade técnica, né? Porque os modelos de contratação da iniciativa privada, por mais que possam ter editais e concorrência, são muito diferentes, né, do que no serviço público, que é regido pela legislação federal de licitações e contratos, e que faz com que muitas vezes se opte pelo menor custo, né, e não técnica e preço, porque dá muito mais trabalho e às vezes tem até incompetência do serviço público em avaliar a competência e a qualidade dos seus prestadores de serviços e fornecedores. Agora, eu defendo desde o início, o Vanuzzi sabe disso, a concessão total, né? E pelo Partido Novo, nós teríamos feito a concessão total, desde a captação de água, distribuição, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Né? Mas vamos lá, né? O Aristóteles dizia que a virtude está no meio, né? Então, às vezes, é melhor o caminho do meio, realmente, aquele que tem condições de ser aprovado. O ótimo é inimigo do bom. Se a gente fosse ficar brigando para fazer a concessão geral, né, certamente ela não sairia pela conjuntura política que nós temos hoje na cidade. Então, acertou o governo municipal, aceitou o prefeito, acertou o secretário Vanuzzi em propor a concessão parcial, que foi aquilo possível de ser aprovado na Câmara. Secretário Vanuzzi, e em relação às enchentes, de alguma maneira foi impactado nesse projeto, seja ele de captação de investimento pelo BNDES, seja no processo como um todo, impactou? Sem dúvida. Primeiro, assim... Aliás, também essa questão de... se imaginava que tudo estava funcionando em Porto Alegre, quando deu a enchente, viu que não estava nada funcionando, né? Não, bom, nós temos o sistema pluvial, que é um sistema que vai permanecer com o setor público integralmente. O que se viu é que exige muito mais investimento do que se imaginava. O sistema de proteção contra cheias e o sistema de drenagem pluvial, que são sistemas diferentes, porém interconectados. Tá? Então, a concessão do serviço de saneamento é exclusivamente no cloacal, com a distribuição de água, gestão comercial, mas tudo isso gera... O pluvial vai continuar com o DEMAI, então? Continua com o DEMAI. Sim. O pluvial continua com o DEMAI. Existe uma ferramenta nesse modelo de contrato que talvez enderece parte das preocupações em relação à distribuição de água na Zona Sul, no extremo sul, na Zona Leste e também no pluvial, que é a possibilidade de que a empresa privada pague parte do valor da água que ela deve ao DEMAI através de obras, em casos excepcionais. Tá? Então, isso é talvez uma válvula de escape
desses gargalos que existem no setor público. E os gargalos que existem no setor público, bom, a gente tem casos pontuais de dificuldades decorrentes de pessoas, de agentes, mas existe também toda uma sistemática do Brasil, a forma como o Estado brasileiro se organizou, que é um Estado burocrático. E quando eu digo burocrático, não no sentido de adjetivo pejorativo, não, puxa, isso aqui é uma burocracia do caramba, não, é que o Estado brasileiro, ele é burocrático no sentido de papel e documentação. Então, assim... Adora um carimbo, né? Exige muita comprovação tudo que está sendo feito, mesmo que esteja sendo feito de forma correta. Então, por exemplo, fazermos uma contratação de um sistema de câmeras como nós temos aqui. Tá? Existem 2 ou 3 fornecedores. Como é que esse estúdio foi formado? Se solicitou 2 ou 3 orçamentos, vem cá, eu preciso de 3 câmeras que sejam automatizadas assim, assim, assado. É um processo muito pouco burocrático, é um e-mail, é uma conversa pelo WhatsApp. E no setor público, para fazer uma aquisição como essa, existe uma produção de material, de documentação, de editais, de prazo. É um consumo de energia que é incompatível com ciclos de grandes investimentos e de grandes obras. É incompatível. Não funciona. Funciona para fazer a gestão do dia a dia. Tá? Funciona depois que a infraestrutura está montada. Por exemplo, nós temos imaginando aqui uma TV pública. Se a TV pública tiver que construir um novo estúdio, vai ser o caos. É muito mais negócio ela alugar um estúdio. Exato. Faz muito mais sentido. Exato. E alguém monta esse estúdio para ela. Exato. Não parece lógico isso? É a mesma situação no saneamento, gente. Então, assim, não há por que imaginar que o saneamento vai ser mais fácil do que montar um estúdio. É bem mais difícil. E essa é uma questão cultural também, né? E fala muito do nosso direito, e aí isso que o Vanuzzi está colocando, né, da formação do nosso Estado também. Se nós pegarmos, né, o direito anglo-saxão, tu parte de um princípio, e aí é uma questão cultural, tá? Tu parte do princípio de que a pessoa está agindo de boa fé. Se ela errar, se ela estiver de má fé, ela será punida exemplarmente e não haverá impunidade. O nosso sistema, né, e aí tu pega um pouco do direito romano, tu pega um pouco da burocracia ou do cartorismo português, né, e que nós acabamos enraizando isso na nossa cultura, a gente sempre parte do princípio de que a pessoa está agindo de má fé. Né? O cara está fazendo algum esquema, né? E aí tu tem uma legislação extremamente extensa, proibindo, permitindo, dizendo, né, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tu parte do princípio de que a pessoa vai fazer algo errado, né? E quando ela faz efetivamente algo errado, aí existe, infelizmente, né, e aí é muito nosso aqui, da impunidade, né? Então, veja, né, é uma questão cultural. Tu não, enquanto muitos outros países partem desse princípio que o cara age com boa fé e se ele errar, será punido, nós partimos do princípio de que todos estão de má fé, os que erram não são punidos e o bom gestor fica engessado. Né? E essa é uma realidade que nós temos no Brasil. Né? Bom, como mudar isso? Olha, só se refundar a República. Né? Agora, nós podemos usar dos instrumentos que existem hoje às nossas mãos, e um deles é os processos de concessão, de privatização, de parceria com a iniciativa privada, justamente não apenas com o foco na questão de recurso de dinheiro, não é isso. O foco é na capacidade de gestão que a iniciativa privada tem, sem todas essas amarras que no serviço público é imposto. E sobre o que tu perguntou, de se buscar, né, muitas vezes, vamos lá, uma concessão perfeita do DEMAI, o próprio Bruno Vanuzzi, quando era secretário de parcerias, eu estava na Secretaria de Serviços Urbanos, nós enfrentamos ali a primeira parceria público-privada da história do Rio Grande do Sul, que foi a da iluminação pública em Porto Alegre. E eu, secretário de Serviços Urbanos, obviamente eu queria fazer o melhor dos mundos, né? O mundo ideal, né? Eu queria, por exemplo, incluir poda de árvore no serviço de iluminação pública, porque, obviamente, os dois estão correlatos. E aí a questão da drenagem também. Por que não incluiu a drenagem na concessão do DEMAI, né? E o Vanuzzi, naquela época, disse, Ramiro, não adianta a gente colocar a poda de árvore aqui, primeiro porque vai ter uma série de questionamentos jurídicos, porque, afinal de contas, pela contribuição de iluminação pública, em tese, juridicamente, não poderia financiar a poda de árvore, por mais que sejam serviços correlatos. Segundo, que tu pode complicar o mercado, porque vai ter gente que vai ver essa desconfiança e não vai se apresentar para poder fazer. E aí teve uma frase que o pessoal do BNDES nos disse naquela época, não adianta vocês quererem inventar de fazer a lagosta para os convidados se vocês não sabem fazer lagosta. Faça um feijão com arroz bem feito, bem temperadinho, que todo mundo vai sair elogiando.
todo mundo vai gostar. Na concessão do DEMAI também foi feito um feijão com arroz muito bem feito, bem temperado, bem, né, cozinhado, e não se colocou lá dentro coisas que poderiam depois gerar dificuldades, inclusive afastar os players interessados na futura concessão, né? Então, o que a gente quer hoje, a realidade é pé no chão, é entregar a universalização do esgoto, tirar as nossas crianças do meio da merda nas vilas, fazer com que a gente tenha uma condição ambiental, inclusive, muito melhorada na cidade, né? A esquerda fala tanto em proteção do meio ambiente, salvem a Amazônia, salvem a Amazônia. Eu sugiro a eles o seguinte: primeiro vamos salvar o nosso Guaíba aqui, né? Porque num par de anos nós seremos o maior contribuidor de esgoto para o Guaíba, porque a Corsã está fazendo o serviço de casa. Outras cidades, rios que abastecem aqui o nosso Guaíba, na região metropolitana, Vale dos Sinos, estão fazendo o serviço de casa, né? Eles vão universalizar o esgoto e eles, os Sinos, o Gravataí, cada vez mais serão menos contribuidores de poluição de esgoto no Guaíba do que nós. E logo, logo nós seremos os poluidores. E aí a gente não vai adiantar ficar jogando a culpa para os outros e dizer que a praia de Ipanema não é balneável porque está vindo esgoto do Gravataí e do Sino. Seremos nós. Então, na hora de salvar o planeta, vamos começar a salvar aqui, fazendo a conexão das privadas nas nossas vilas à rede de esgoto e tratando ele. Secretário Vanuso, e nessa concessão vai gerar demissão de funcionários do DEMAI? Não, de forma alguma. Isso, inclusive, está previsto na lei. A lei diz isso, ninguém será demitido, ninguém perderá seus direitos. Eu acho que, assim, o receio da mudança é algo que decorre muito mais de desconhecimento e talvez de desinformação do que de qualquer, assim, fato concreto e qualquer risco, mesmo remoto. Então, os servidores do DEMAI podem ficar tranquilos. Enquanto estive no DEMAI como diretor-presidente do DEMAI, sempre reforcei bastante essa mensagem, mas a gente sabe que política sindical muitas vezes se confunde com política partidária, ainda mais no Rio Grande do Sul. E a informação verdadeira não interessa a quem está pensando na política partidária. Agora, quem pensa nos servidores, seria importante tranquilizá-los para que eles tenham a correta percepção de um processo de mudança que acontecerá de um jeito ou de outro, seja pela mão de um prefeito de direita, de esquerda, de centro, porque isso não é uma questão político-ideológica. Isso é uma questão de direito administrativo, de forma de contratação, de modernidade da gestão pública. Nós temos que virar a página dos anos 80, dos anos 90, que foram anos de subinvestimento nacional, e entrarmos no século XXI, onde os investimentos estão acontecendo. Nós temos rodovias, linhas de transmissão, aeroportos, não se fala mais de caos aéreo, não se fala mais, por exemplo, que vamos ter um apagão por falta de linha de transmissão, não se fala mais que nós temos deficiência em portos. Todos os investimentos estão acontecendo nas cidades, nos estados, na União Federal. Nós temos aqui em Porto Alegre o exemplo da PPP de iluminação pública, gente. Uma das grandes críticas que havia à iluminação pública quando ela era estatal é o tempo que demorava para chegar nas comunidades. As comunidades eram marginalizadas até na iluminação pública. Então nós tínhamos não só o gato de água, o gato de energia elétrica, nós tínhamos o gato da iluminação pública. Uhum. O camarada ia lá e fazia um puxadinho e botava, às vezes, uma tampa de lata de lixo, como se fosse uma luminária, e adaptava uma luminária ali. Hoje nós temos iluminação pública de LED, prestado por uma empresa privada em quase todas as comunidades. É a primeira infraestrutura. Do bairro mais nobre à vila mais pobre. E é a primeira infraestrutura pública que chega hoje dentro de uma comunidade, é a iluminação pública. E não por um acaso, é uma parceria público-privada que é uma modalidade de concessão. É um dos tipos de concessão. E o tempo de troca de lâmpada, que era algo que era muito frequente nas reclamações em Porto Alegre também, no modelo estatal, quando era feito pela prefeitura, a média para trocar uma lâmpada que queimasse em qualquer via da cidade era de 15 dias. Hoje, com a IP-Sul, está em 12 horas. Né? É gigantesco, já houve 3 mil chamados abertos, quando muito tem 100 chamados que estão sendo atendidos no próprio dia. Exatamente. Então, assim, nós temos que tranquilizar as pessoas. O servidor do DEMAI tem que dormir tranquilo, sabendo que não só o trabalho dele está garantido, o cargo dele está garantido, como ele vai ter melhores condições de trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Mas, secretário, se boa parte do trabalho vai ser executado por uma outra empresa, o que esse servidor vai fazer? Olha, nós temos todo o tratamento de captação de água, todo o tratamento de água, todo o serviço de proteção contra a cheia, todo o serviço de drenagem pluvial.
existe toda essa interface com a concessionária, é bastante coisa a fazer, e nós não podemos esquecer como nós vamos aliviar grande parte dos servidores do DEMAI que hoje cuidam de burocracia para trabalhar de forma mais efetiva nessas áreas que são tão carentes. A área, por exemplo, de proteção contra cheias e drenagem urbana é uma área que eu não consigo sequer dizer se nós botando 100, 200, 400, 500 pessoas, quando nós estaremos realmente com o quantitativo correto, porque o importante é botarmos o máximo de recursos disponíveis, sempre o máximo disponível, até que nós tenhamos um grande evento climático novamente e a gente consiga passar por esse evento de forma adequada. Então, assim, quando nós sairmos do modo emergencial, aí nós podemos dizer que, olha, algum servidor aqui hoje não está trabalhando, não precisa estar em drenagem ou proteção contra a cheia. Se nós botássemos, acredito, todos os servidores da prefeitura trabalhar só nisso, talvez não fosse o suficiente, porque essa é uma questão existencial da cidade. É existencial, a cidade precisa estar protegida. E quem que vai fiscalizar essa nova empresa? Já vamos supor, a gente falou da CE, da Equatorial, que tem a ANEEL, que é uma agência que fiscaliza. E quem que vai fiscalizar? Tem uma agência municipal que vai fiscalizar essa? Tem a AGERGS, né? A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos. A AGERGS hoje já regula os serviços municipais de diversos municípios que têm serviços autônomos e os serviços da Corsan, além do serviço de concessões rodoviárias, além do serviço de distribuição de gás, além do serviço de transporte metropolitano de passageiros, além do serviço de transporte rodoviário de passageiros. Olha, a AGERGS tem uma grande expertise, é uma agência que já conta com 20 anos, né? Está sempre se qualificando, enfrenta suas dificuldades como todo o serviço público, mas possui conselheiros extremamente qualificados e com muito senso de missão e de propósito. E esse é um dos pontos que, antes mesmo de nós aprovarmos a lei, nós já desenvolvemos, junto com a AGERGS, um plano de trabalho para que a AGERGS comece a fazer a regulação do serviço de saneamento de Porto Alegre, que hoje não é regulado. Então, se nós perguntarmos quem regula o DEMAI, ninguém regula o DEMAI. Uhum. Se nós perguntarmos hoje para quem eu vou reclamar caso um serviço do DEMAI não esteja sendo adequado, bom, você pode abrir um 56 e um 56 vai para onde? Para o DEMAI. Tá? Ou vai talvez para a Secretaria de Transparência e Controladoria. Ou tu vai reclamar para o teu vereador. Tu entende também essa questão política, né? Quando tu concede o serviço de saneamento para iniciativa privada, a classe política porto-alegrense perde um pouco do seu protagonismo e do seu assistencialismo. Por isso que muitos vereadores foram contrários também, né? Porque eles vão perder aquela possibilidade de ter o seu carguinho dentro do DEMAI, ou a sua relação com o diretor do DEMAI, com o prefeito, com os próprios técnicos do DEMAI, de fazer aquele pedido e aquele pedido ser atendido diretamente por uma mera questão política e não uma questão real de prioridade. Muitas vezes acontece de serviços que são prioritários e atingem muito mais pessoas aquela equipe, aquele caminhão, aquela retroescavadeira, não ir para esse serviço e ir para outro porque teve um pedido de um vereador, né? Então existe também esse uso político do departamento. Isso não vai ter mais. Não vai ter mais, né? Claro que vai se manter e tem que se manter as boas relações institucionais com prefeitura, Câmara de Vereadores, assim como a CE Equatorial busca fazer. Mas não tem mais deputado, vereador ligando para o presidente da CE Equatorial dizendo faz isso aqui porque eu preciso de votos nessa comunidade, né? E isso foi abolido dentro do modelo de gestão da Equatorial. Hoje tem uma quantidade de CCs lá, com pessoas que são indicadas por vereadores e deputados. Esse número vai reduzir com esse novo modelo? Não, o DEMAI continua existindo com o seu quadro de servidores. O quadro de servidores do DEMAI não é modificado de forma alguma por esse processo. São assuntos completamente diferentes. Concursados e comissionados. Né? E é importante que tenham comissionados. É importante que tenham também. Porque o pessoal às vezes tem uma certa ojeriza, raiva de CC. Sim, tem muitos abusos. Tem indicações meramente políticas de pessoas que não têm o mínimo de capacidade técnica. Agora, dentro da estrutura que nós temos de máquina pública no Brasil, a figura do CC, a figura do comissionado, ela é importante porque ela representa, de fato, o interesse não dos políticos, mas da população que escolhe e elege os políticos no processo eleitoral. São essas pessoas que vão dar para a administração a cara, o modelo, as ideias que a população escolheu. A população elege os seus representantes e os seus representantes
colocam dentro das secretarias, departamentos, enfim, pessoas que são alinhadas àquele projeto de governo, aquele plano de cidade que foi eleito e saiu vitorioso das urnas. Dá o tom. Dá o tom. A administração pública bate o bumbo da forma que tem que ser feita. A administração pública ela é mutável, né? Nós temos uma grande parcela, talvez 90% das atividades, que são o funcionamento involuntário do corpo, né? Que é a máquina estatal funcionando na sua inércia e nas suas atividades corriqueiras. E nós temos 10% que são as atividades voluntárias, por vontade, da população através do sistema representativo que nós temos. Assim, o CC exerce um papel fundamental, principalmente porque, de novo, a nossa administração pública se estruturou de uma forma burocrática que tem a questão do concurso público e da estabilidade, o que dá uma autonomia mais do que relativa, uma autonomia quase absoluta ao servidor público, que permite muitas vezes até, assim, não executar tarefas que não sejam do seu desejo quando solicitado. Então, o CC serve para dar esse tom. Né? Esse é o tom que é a parte da visão daquele momento. Né? A sociedade tem as suas demandas. A sociedade tem a sua política, como, por exemplo, eu vi hoje no rádio alguém falando a próxima eleição presidencial será muito tomada pela pauta da segurança. Esse é um assunto que hoje é o assunto mais importante, como, por exemplo, do ponto de vista do DEMAI, hoje o pluvial e a proteção contra cheias tem uma relevância fundamental. Tem uma relevância fundamental. Digamos que, por alguma razão, e não é o caso, mas digamos que por alguma razão o corpo técnico entendesse que não, que a prioridade é aquela prioridade que foi estabelecida no planejamento de 2020, digamos. Se não houvesse uma participação da sociedade através dos seus representantes, que são os vereadores, o prefeito, os secretários e os seus CCs, não haveria como a sociedade se defender, e é mais ou menos isso, se defender de uma visão estritamente tecnocrática. Né? A tecnocracia tem que estar casada com o desejo da sociedade. Tem duas histórias que eu gosto de contar sobre o antigo DEP. Né? Quando eu assumo a Secretaria de Serviços Urbanos, o DEP vem para baixo da nossa estrutura. No meio daquelas operações policiais terríveis, aquela confusão que estava, roubalheira generalizada no departamento que era responsável pelas redes pluviais e pelo sistema de proteção contra cheias da cidade. Eu entro na sala do direção-geral do DEP, está lá um baita de um painel, né? DEP, exemplo de drenagem urbana, uma coisa assim estava escrito. Né? A primeira coisa que eu fiz, mandei arrancar, porque um órgão corrupto, incompetente, está lá um baita de um painel dizendo que é um exemplo de drenagem urbana no Brasil, obviamente aquilo era mentira. E eu entro, Vanuzzi, numa sala que tinha a plaquinha lá, Diretoria de Planejamento e Obras. É aqui que os caras planejam, né, fazem os projetos importantes. Aí eu entro, é uma sala grande, e tinha umas pessoas encostadas em todas as paredes, com as mesas em todas as paredes, trabalhando, estavam sentados lá nos computadores, e estava chovendo no dia, e bem no meio da sala tinha um balde e uma goteira caindo, né. Eu entro e digo, para quem estava me apresentando, né, eu digo, mas vem cá, e aqui o que é? Não, aqui são os nossos engenheiros do planejamento, de obras, de drenagem na cidade. Eu fiz, né, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 engenheiros aqui, vocês não conseguiram resolver o problema de uma goteira na sala de vocês? Mas nós já pedimos pelo processo, não sei o quê. Sabe, aquela mentalidade atrasada de achar que os outros têm que resolver e que se ninguém resolve, eles são lenientes com uma goteira dentro da sala deles. É uma mentalidade do serviço público completamente atrasada. Cara, pega alguém, né, nem que tu contrate o teu dinheiro, a tua sala de trabalho, vai esperar que o outro resolve, pega um cara lá para subir numa escada lá em cima e arrumar a telha, tia. Né? Existe o serviço público e o compromisso público, são duas coisas completamente diferentes. Né? Tem muita gente, tem muito servidor público que tem compromisso público, né? Que faz isso, que pega, arregaça as mangas e não fica esperando que os outros façam ou que fique só dentro daquelas funções ali delimitadas no seu carguinho, na sua função. Para quem está nos assistindo agora, a gente está falando sobre a concessão do DEMAI e eu volto a pergunta para o secretário Vanuzzi. E certamente tem uma série de ações que devem ser feitas pela nova concessionária para resolver. Tem algum gargalo maior que ela vai ter que de imediato tá resolvendo? Tem vários. Vamos lá, alguns gargalos evidentes, né? Nós temos deficiências claríssimas nas estações de bombeamento, tanto de água quanto de esgoto. Eu começaria por aí
porque é o sistema circulatório, né? É o coração de todo o sistema. Todos os demais órgãos dependem dos fluidos transitarem, seja a água tratada, chegar até a casa das pessoas, seja o esgoto chegar até a estação de tratamento. Então, estamos dando um foco muito grande na coleta de informações a respeito disso, e o cidadão pode ter certeza que isso traz um benefício quase que imediato, né? Então, perdas também é um grande gargalo, o contrário de um funil, né? É uma porteira aberta, então nós temos muitas perdas, olha, em diversas localidades, mas isso é um trabalho mais de formiguinha. Perdas até a gente está falando também de vazamentos. Vazamento. É isso. Vazamento. Não, nem tô falando do gato, tô falando do... Não, é vazamento. Não. Perda é vazamento. Que chega a mais de 40%. O vazamento acontece em todas as etapas do processo. É um problema ambiental também, né? Em termos de água, nem tanto, né? Sim. É um problema ambiental, porque, afinal de contas, o processo de tratamento é um processo que consome energia, produtos químicos, né? Claro. São recursos, e a água é um recurso tecnicamente não renovável. Né? Então, nós temos o gargalo dos bombeamentos, nós temos o gargalo das perdas, nós temos gargalo de certa forma de tecnologia de monitoramento. Eu acho que esse é um gargalo muito importante, é sabermos onde as coisas estão acontecendo e por que estão acontecendo. Então, a gente falou dos macromedidores, mas além de macromedidor, nós temos que saber em tempo real onde que as coisas estão funcionando e não estão funcionando. E esse é um bom começo. E tem tanta tecnologia no mundo moderna, até mesmo por satélite, por exemplo, na questão de vazamentos, né? Que no serviço público, no modelo estatal, é de difícil contratação, porque como são questões muito exclusivas, né? Às vezes só tem um fornecedor, né? Aí já vem órgão de controle, já vem Ministério Público, Tribunal de Contas, vem cá, por que está fazendo isso? Não, esse investimento aqui não cabe, não é necessário, né? Outros entes, outros órgãos dizendo que aquele investimento não é necessário, muito embora possa ser vontade da gestão e do corpo técnico que seja feito. E também a própria capacidade de testar produtos novos, testar serviços novos, né? No modelo estatal isso é muito difícil, porque depende justamente desses órgãos de controle e dessas justificativas para poder contratar qualquer tipo de serviço. Normalmente, numa licitação, por exemplo, tu já contrata alguém que tenha experiência em determinada área, determinado serviço, né? Porque tu tem que blindar também o gestor de arriscar novos modelos ou novas tecnologias. Na iniciativa privada, isso é muito mais leve, é muito mais fácil de tu conseguir, né? Eu uso o exemplo da segurança pública, né? Se tu vai contratar hoje uma câmera de vigilância pela Secretaria de Segurança do município ou do estado, enfim, o processo licitatório às vezes é tão longo, que quando ele for concluído e efetivamente entregue e instalada a câmera, já tem uma outra câmera com uma tecnologia muito superior. No saneamento é a mesma coisa, tem muitas tecnologias novas, muitas coisas que estão sendo utilizadas em outros países, enfim, e que podem e devem ser testadas por nós, né? Mas no modelo estatal isso é muito difícil. Já estamos indo para os nossos minutos finais. Mas uma pergunta, quem está nos assistindo, já foi aprovada a concessão e se já foi aprovada, quando começa? Bom, vim aqui na nossa pauta, né, quando que as coisas acontecem. Nós temos agora sanção da lei, né, então foi uma lei que sofreu 8 emendas, que foram muito construtivas, emendas que deixaram bem claro na legislação os compromissos do governo em relação a algumas soluções. A partir disso, provavelmente dia 10 a 15 de dezembro, nós tenhamos o início, ou melhor, a retomada da atualização do projeto do BNDES, e meados de 2026, para junho, nós já estejamos em fase de consulta pública, audiência pública, envio para órgãos de controle como o TCE, como a própria AGERGS, e no segundo semestre, sim, a licitação na rua. Então é aquilo, Vai começar em 2027, então. A execução do contrato muito provavelmente seja 2027 e é natural que assim o seja, né? Então imagina como isso demora, multiplicado por 20 obras importantes, né? Se qualquer uma dessas licitações que falhar é um serviço que não está sendo entregue. Então se concentra, se faz um processo licitatório mais detalhado, mais sofisticado, mais complexo, mais exigente, por isso que demora esse ano, mas a partir daí todas aquelas pequenas intervenções acabam acontecendo por uma lógica privada. E aqui dando um exemplo, o vereador Ramiro falou assim, o agente comunitário está lá na ponta, tem que ter o agente comunitário, tem que ter o agente comunitário. Por que hoje o agente comunitário que existe no DEMAI acaba não solucionando? Pela falta de resolutividade. Ele vai lá, identifica o problema, e aí ele precisa fazer uma contratação para colocar, mas
20, 30 metros de rede. Se já existe um contrato, aquele contrato já está alocado para outras coisas, você não pode aditivar. Não pode colocar, adicionar, vamos botar mais 30 metros aqui. Não, já ultrapassou a limitação, tem que fazer um novo edital, tem que fazer um novo contrato. Ano. Mais 2 anos. Mais 2 anos. Então, nós vamos fazer esse mais 1 ano, né, que é complexo, é demorado, tem muitos órgãos de controle, mas é importante que assim o seja, porque afinal de contas é o contrato mais importante de saneamento que nós teremos, e a partir daí nós vamos começar rapidamente em 2027 a ter grandes melhoras no sistema de saneamento de Porto Alegre. Bom, então, eu quero agradecer ao secretário Vanuzzi, ao vereador Ramiro, pelo tempo que nos aprofundamos num tema tão importante para nós porto-alegrenses aqui, um tema que muitas pessoas são impactadas e que certamente esperamos um serviço muito melhor, provavelmente em 2027. Então, eu queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje, agradecer a nossa qualificada audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.